Olá, pessoal! Vamos continuar com o nosso estudo de genética. Hoje nós vamos ver um tipo de herança muito especial chamado interação gênica. E hoje vocês vão ver, o bicho vai pegar, porque interação gênica é uma coisa realmente complicada. Vejamos. O que é interação gênica e não alélica? É o tipo de herança na qual dois pares de genes diferentes, situados em cromossomos homólogos diferentes, ou seja, um dos genes está situado em um par de homólogos e outro no outro, mas ambos atuam simultaneamente na determinação de uma mesma característica. Ora, isto segue princípios da segunda lei de Mendel, ou seja, da segregação independente para os dois pares de alelos. Tem muito a ver, muito parecido com a segunda lei de Mendel. É claro que tem diferença, mas a diferença é muito pequena, às vezes o aluno não percebe. Eu vou tentar aqui mostrar essa diferença de uma forma que vocês possam assimilar, de uma maneira que vocês não venham encontrar dificuldade quando se depararem com uma questão sobre o assunto e saberem exatamente distinguir quando se trata da segunda lei de Mendel de hibridismo clássico com a interação gênica. Vamos em frente. Olha aí, olhe no esquema. Da mesma forma como na segunda lei de Mendel clássica, nós temos dois pares de homólogos diferentes. Aqui está o par de homólogos A, aqui está o par de homólogos B. No par A nós temos um locus, onde encontramos um gene com seus dois alelos que atuam na determinação de variedades de um determinado caráter. No outro par de homólogos, um outro locus, também um gene com seus dois alelos que vão agir, que vão atuar na determinação de variedades do mesmo caráter. Aqui é que está a diferença. Vejam bem, na segunda lei de Mendel, nós temos duas características diferentes, ou seja, num dos cromossomos o gene determina um caráter X e no outro cromossomo o gene determina uma característica Y diferente. Aqui não. Aqui os alelos do gene do par A e junto com os alelos do gene do par B, juntos, por isso, interação gênica, determinam variedades do mesmo caráter. E outro detalhe, os alelos destes genes são alelos entre si. Os alelos deste gene são alelos entre si. Agora, os alelos do gene deste gene não são alelos deste outro gene, do gene B, vamos chamar assim. Os alelos do gene A são alelos entre si, os alelos do gene B são alelos entre si, mas os alelos do gene A não são alelos do gene B, por isso interação gênica não alélica. Vamos ver agora os tipos de interação gênica. Primeiro tipo, interação gênica epistática ou epistasia. Que negócio é este? É o fato de um dos alelos de um dos genes, que vai ser chamado de epistático, que está situado em um dos pares de homólogos, ele inibe a expressão fenotípica, fenótipo, de um outro gene chamado hipostático, que está situado no outro par de cromossomos homólogos. E claro que ambos determinam variedades de um mesmo caráter. Portanto, neste tipo de herança, neste tipo de interação gênica chamada epistasia, um gene chamado epistático, inibidor,
impede a expressão fenotípica de outro gene dito hipostático. Este aqui não é alelo deste. Por que epistático? O que significa o sufixo epi? Epi significa sobre, em cima. Na verdade, o gene epistático, um dos alelos daquele gene, impede a ação do outro, ele esconde o outro. Muito bem, nada melhor do que um exemplo. O exemplo clássico é esse aqui, ó. A interação gênica epistática dominante. Caráter em jogo, cor da plumagem galináceos. Então, nós temos um gene 1 que está situado em um dos cromossomos homólogos, num dos pares, parar. Tem 2 alelos, Czão dominante, Czinho recessivo. Czão dominante determina plumagem colorida, Czinho recessivo determina plumagem branca. Muito bem. Agora nós temos o gene número 2, que está situado no outro par de homólogos, par B, também com seus 2 alelos, Izão dominante, Izinho recessivo. Vejam, o Izão dominante é inibidor da cor, portanto, ele é epistático do Czão. Quando ele está presente no genótipo, ele impede a ação do Czão, portanto, não vai ser colorido, vai ser branco, não é? E o seu alelo Izinho recessivo é não inibidor da cor. Vejamos um cruzamento. Cruzando o galo branco, Czão, Izão, ele é branco porque o Izão impede a ação do Czão. Com galinha branca, Czinho, Izinho, né? Normalmente ela já é branca, porque o Izinho é não inibidor, mas o Czinho determina a plumagem branca. Portanto, genótipo homozigoto dominante para os 2 pares. Evidentemente vai produzir só um tipo de gameta, aqui também ocorre segregação independente dos 2 pares, exatamente como no dihibridismo. O gameta haploide tem que ter um alelo de cada par, então vai ter Czão do primeiro par, Izão do segundo. Da mesma forma aqui, Czinho, Izinho, o gameta todos iguais, Czinho, Izinho, 100%. Juntando o gameta masculino com o gameta feminino, nós vamos ter na F1 todos os descendentes heterozigoto para os 2 pares, Czão, Czinho, Izão, Izinho, 100%, e que serão brancos, porque o Izão impede a manifestação do Czão, ele é inibidor do Czão, portanto não aparece cor e, consequentemente, vai ser branco. Agora vamos efetuar um cruzamento entre 2 indivíduos da F1, ou seja, entre 2 heterozigotos para os 2 pares, aí está. Branco com branco, heterozigoto para os 2 pares. Agora é exatamente como no dihibridismo, como na segunda lei de Mendel e dihibridismo clássico. Cada um vai produzir 4 tipos de gametas. Aqui ocorre a segregação independente, portanto os gametas da fêmea são Czão, Izão, Czinho, Izão, Czão, Izinho, Czinho, Izinho. Idem aqui e... Claro, juntando os gametas femininos com os gametas masculinos, nós vamos ter 16 possibilidades. O que é que nós vamos encontrar aqui neste genograma, neste tabuleiro de xadrez? Quantos genótipos diferentes e quantos fenótipos diferentes e quais as proporções deles? Vejamos. Aí está o resultado do cruzamento. Aqui estão os 9 genótipos, exatamente como no dihibridismo clássico, mesmas proporções, e aqui estão os 2 fenótipos. Só tem 2 fenótipos, é branco ou é colorido. Quais as proporções? O que nós gravamos, o que nós aprendemos, qual a maneira mais rápida, mais direta para guardar isso aqui? É exatamente isso, ó. Homozigotos para os 2 pares, ó, como por exemplo, Czão, Izão, tem um só. Outro homozigoto para os 2 pares, ó, Czão, Izinho, um também.
Ó, outro homozigoto para os dois pares, Czinho, Czinho, Izão, Izão, 1 também. E Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, 1 também. Portanto, se for homozigoto para os dois pares, qualquer combinação tem 1 de cada. Agora, se for heterozigoto para um par e homo para o outro, ó, como este, ó, hétero para um, homo para outro, ó, hétero para um, homo para o outro, hétero para um par, homo para o outro par, são 2 de cada. Pode ver, ó, 2, 2, 2 e 2. E se for heterozigoto para os dois pares, são 4. Então, estas são as proporções dos genótipos. Agora vamos ver os fenótipos. É só contar, ó. Então, este é branco, tem Izão, é branco, ó. Branco, branco, branco. Onde mais? Izão, ó, branco, branco. E esse aqui também é branco, porque o Czinho determina branco e o Izinho não é inibidor. E nem seria o caso, né? Então, quantos brancos? Vamos somar, ó. 4, 6, 8, 9, mais 1, 10 e mais 2, 13. Portanto, 13 brancos. Quanto sobrou para o colorido? 1 mais 2, total 3. Portanto, 13, 16 brancos, 3, 16 coloridos. Este é o tipo de interação gênica epistática dominante. Vejamos um outro exemplo de epistasia também dominante. Agora é a cor da pelagem em cães. Mesma coisa, ó. Gene num cromossomo homólogo A, com seus 2 alelos, Bzão dominante e Bzinho recessivo. Bzão determina pelagem preta, Bzinho recessivo determina marrom. Lá no outro par de homólogos, o gene 2 com seus alelos Izão, Izinho, Izão dominante, Izinho recessivo. Olha aí, ó, outra vez, ó. O Izão dominante é inibidor da cor, impede a ação desses 2 alelos quando ele está presente no genótipo. Então, no lugar de aparecer preto ou marrom, vai ficar branco ou albino. E o Izinho recessivo é não inibidor. Vejamos um cruzamento. Aí está, ó. Entre um casal de cães heterozigoto para os 2 pares, evidentemente ambos brancos, aqui estão os gametas de cada um, né? Segregação independente, como no dihibridismo clássico, 4 gametas daqui, 4 aqui, vamos ter um total de 16 possibilidades. Aí estão os 9 genótipos possíveis. Mais uma vez, as proporções, ó. Homozigoto para os 2 pares, 1 de cada. Homozigoto para os 2 pares, 1 de cada. Homozigoto para os 2 pares, 1 de cada. Heterozigoto para um par, homo para outro, 2. Hétero para um, homo para outro, 2. Hétero para um, homo para outro, 2. Hétero para um, homo para outro, 2. E, finalmente, heterozigoto para os 2 pares, 4. O total, 16. Quantos fenótipos? Branco, preto e marrom. Vamos ver quantos serão brancos. Ó, o Izão, se aparecer Izão no genótipo, vai ser branco. Portanto, nós vamos ter aqui estes 9 e mais estes 3 aqui, ó, 1 mais 2, totalizando 12. Quantos serão pretos? O Izinho não inibe, então o Bzão determina preto, 3 pretos, 1 mais 2. E o marrom é o Bzinho, Bzinho, Izinho, Izinho. Bzinho determina marrom, Izinho não inibe, portanto, as proporções fenotípicas agora são 12 para 3 para 1. É claro que diferente do dihibridismo clássico. Mais uma vez, lembrando que no dihibridismo clássico nós temos 2 características diferentes ao mesmo tempo. E aqui as variedades do fenótipo são do mesmo caráter. Branco, preto e marrom refere-se às variedades do caráter cor da pelagem dos cães, nesta raça de cães. Portanto, uma só característica em jogo. Um outro exemplo. Ora, se existe epistasia dominante, deve existir recessiva. Então, aí está um exemplo de epistasia recessiva, o caráter cor da pelagem camundongos. É um outro exemplo clássico. Mais uma vez, ó, um gene número 1,
situado lá no locus do Pará, com seus alelos, azão dominante, azinho recessivo. Azão dominante determina a pelagem agute, que é o pardo, o cinza escuro, o pardo, e o azinho recessivo determina preto. O pezão dominante, que está no outro par de homólogos, pertence a um outro gene, não é? Esses dois alelos, o gene 2, no par de cromossomos homólogos B, o pezão dominante determina a produção do pigmento e o pezinho recessivo inibe a produção, portanto não produz o pigmento. Então agora o alelo recessivo é que é epistático, é ele que em dose dupla, né, vai impedir a ação desses dois alelos, de um ou do outro, impedindo a produção do pigmento. Muito bem, vejamos um cruzamento. Cruzando preto com branco, ó, esse aqui é preto, ó. Pezão, pezão e azinho, azinho. Azinho, azinho, pezão, pezão. Né? O pezão determina a produção do pigmento, o azinho determina a produção do pigmento preto. Então, o fenótipo preto. E esse aqui é o branco, ó. O pezinho impede a produção do pigmento. Este aqui produz só um tipo de gameta azinho pezão, este só um tipo de gameta azão pezinho. O resultado, toda a descendência vai ser agute, ó. Pezão, azão, azinho, pezão, pezinho. O pezão determina a produção do pigmento. O azão produz pigmento cinza escuro, o agute. Esse também é agute, ambos heterozigoto para os dois pares. Qual será a descendência deste cruzamento? Está aqui no quadro. Mais uma vez, o nosso quadro com 16 possibilidades. Ó. 4 tipos de gametas femininos, 4 tipos de gametas masculinos, total de possibilidades 16. Quantos genótipos diferentes? Aí está, ó, 9 genótipos diferentes, exatamente como no hibridismo clássico. Não é? E as proporções? Exatamente as mesmas. Ó. E os fenótipos? São 3 fenótipos, o agute, cinza escuro, o preto e o branco, o albino. Ora, quais as proporções? Homozigotos para os dois pares, e já estamos cansados de saber, 1 de cada. Heterozigoto para um par, homo para o outro, 2 de cada. Heterozigoto para os dois pares, 4. Total, 16. Esses 9 são agute. Ó. Por que agute? Porque o pezão determina a produção do pigmento e o azão determina a produção do pigmento cinza escuro. Esses 3 aqui são pretos. Por quê? Porque o pezão determina a produção do pigmento e o azinho determina a produção do pigmento que vai determinar a coloração preta. E se aparecer no genótipo pezinho, que é o gene, o alelo epistático, que impede a produção do pigmento tanto cinza como o preto, então ele vai ser albino, ele vai ser branco. Logo, as proporções do resultado do cruzamento entre 2 heterozigotos, no caso da interação gênica epistática recessiva, as proporções são essas. 9 para 3 para 4. 9, no caso aqui, agute, 4 brancos e 3 pretos. Muito bem. Agora vamos ver um outro tipo de interação gênica. Agora a interação gênica não epistática. Ou seja, também determinada por 2 pares de genes, situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, independentes, agem juntos na determinação de variedades do mesmo caráter, só que agora o alelo de um dos pares não vai impedir a ação de alelo do outro par. Os alelos de um par agem juntos com os alelos do outro par na determinação de variedades do mesmo caráter. Vejamos um exemplo clássico. A interação gênica não epistática simples. Caráter, forma da crista de galináceos. Então, olha lá, um gene situado no par de homólogos A, com seus alelos Rzão dominante e Rzinho recessivo. O outro gene situado no par de homólogos B, com seus alelos Ezão dominante e Ezinho recessivo.
O que isto aí vai determinar? A combinação desses dois alelos deste par com esses dois alelos do outro par. Vejam só os genótipos possíveis, ó, e os fenótipos. Se tiver Rzão e Ezão no genótipo, ou seja, dominante deste par com dominante no outro par, vai determinar crista nós. Se tiver Rzão, apenas um caráter dominante, ou seja, ele pode ser Rzão, Rzinho, e tiver Ezinho, ele vai ser rosa. Se ele tiver Rzinho e apenas um genótipo dominante, ou seja, Ezinho, ele vai determinar o fenótipo crista ervilha. E se ele for homozigoto para os dois pares, ele vai determinar o fenótipo simples. Vamos efetuar um cruzamento. Aí está. Um galo heterozigoto para os dois pares, evidentemente, se ele tem Rzão e Ezão, ele vai ter crista nós. A fêmea idem, crista nós. Cada um produz 4 tipos de gametas, Rzão, Ezão, Ezinho, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho, idem aqui. Qual o resultado? Mais uma vez, ó, 9 genótipos diferentes. Quantos fenótipos? Estão aqui os 4 fenótipos. Nós, rosa, ervilha e simples. Quantos de cada? Novamente, as mesmas proporções. Homozigoto para os dois pares, 1. 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 Heterozigoto para um dos pares, homo para o outro, 2. Hétero para um para o outro, 2. Hétero para um para o outro, 2. Hétero para um outro, 2. 2 de cada. E heterozigoto para os dois pares, 4. Totalizando 16. Somando, quem tem Rzão e Ezão no genótipo vai ser nós, portanto, 9. Quem tem só Rzão, podendo ser Rzão, Rzinho, são esses 3, vai ser rosa. Se tiver só Ezão, podendo ser Ezão, Ezinho, mais esses 3, vai ser ervilha. E Rzinho, Ezinho, homozigoto, recessivo para os dois pares, vai ser simples. Portanto, as proporções 9, 3, 3, 1. Aqui um detalhe. Não só as proporções genotípicas são semelhantes ao dihibridismo clássico, como as proporções fenotípicas são também semelhantes ao dihibridismo clássico, ou seja, 9, 3, 3, 1. Mais uma vez, onde está a diferença do dihibridismo clássico para a interação gênica, especialmente neste caso? Voltando ao quadro, olhem só, aqui nós temos apenas uma característica em jogo, ou seja, a crista dos galináceos. São 4 fenótipos diferentes, mas os 4 são referentes à crista do galináceo. No dihibridismo clássico, nós temos 2 características diferentes. Recordando, quando nós estudamos lá ervilhas, então um par de alelos determina a cor das ervilhas. Ervilha pode ser amarela ou verde, um par de alelos azão, azinho. E o outro par, a forma da semente da ervilha, lisa e rugosa, bezão, bezinho. Então, quando você junta as variedades de um caráter com as variedades do outro, você vai ter 4 fenótipos. Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Mas você está estudando ao mesmo tempo 2 características diferentes. Neste caso, repito, você tem 4 fenótipos, mas os 4 fenótipos são da mesma característica, no caso, a crista dos galináceos. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo. Esse também é um exemplo que já caiu várias vezes em questão de prova. É a interação gênica complementar. É o caso da surdo-mudez na espécie humana. Vejam, 2 pares de alelos, ó, Dzão e Dzinho num dos cromossomos e Ezão, Ezinho no outro cromossomo.
O alelo desão determina o desenvolvimento da cóclea, aquele caracolzinho que existe lá dentro no ouvido interno. E o alelo desinho dificulta o desenvolvimento, impede o desenvolvimento da cóclea. Portanto, não desenvolvendo a cóclea, se o indivíduo for desinho no genótipo, ele já vai ter problema de audição, vai ser surdo. Outro par de alelos, ezão determina o desenvolvimento do nervo acústico e o ezinho, seu alelo, não desenvolvimento. Logo, se não desenvolver o nervo acústico, o indivíduo também, se ele tiver genótipo ezinho, não vai desenvolver o nervo acústico, consequentemente ele vai ter defeito na audição. Muito bem. Assim, os indivíduos, se forem desinho, ou ezinho, ou ambos, desinho, ezinho, serão surdos. E se a surdez é congênita, ele vai ser também mudo. A mudez é consequência da surdez. Vejamos um tipo de cruzamento. Repare, no primeiro cruzamento, nós temos um indivíduo homozigoto dominante para os dois pares, consequentemente normal, casando com surdo mudo. Olha. Desinho provoca problema na cóclea, ezinho provoca problema no nervo auditivo. Ora, todos os descendentes serão normais. Ó. Daqui só vem ezão, daqui só vem desinho, todos os descendentes normais, heterozigotos para os dois pares. Do casamento entre o indivíduo heterozigoto para os dois pares, evidentemente ambos normais, claro que o resultado vai ser esse aqui, ó. Gametas de cada um, do masculino aqui, do feminino aqui, juntando gametas masculinos 4 de cada, nós temos o resultado. Aí está. Novamente 16 possibilidades. Vejamos no quadro seguinte. Aí está. Proporções genotípicas. Novamente, ó. Homozigoto para os dois pares, 1 de cada. Não é? Novamente, homozigoto para os dois pares, 1. Heterozigoto para um par, homo para outro, 2 de cada. Aqui também, 2 e 2. E homozigoto e heterozigoto para os dois pares, 4. Ora, se tiver desão e ezão, vai ser normal. Desenvolve cóclea, desenvolve o nervo auditivo. Total, 9 em 16. E aqui, se tiver ezinho ou desinho, no genótipo, não desenvolve a cóclea, não desenvolve o nervo auditivo, não desenvolve a cóclea, logo terá problema auditivo e, como consequência, surdez, portanto, mudez. Portanto, surdo-mudez, num total de 7. Somando aqui 1, mais 2, mais 1, mais 2 e mais 1, nós temos 7. Portanto, 9, 16 serão normais, todos estes, e 7, 16 serão surdos mudos. Total de possibilidades. Portanto, completamente diferente daquelas proporções clássicas do dihibridismo, já uma vez que, na verdade, não é exatamente como no dihibridismo. Bom, encerramos este assunto com este último exemplo. Eu disse no início que realmente interação gênica é uma das partes da genética, um dos tipos de herança mais complicado. Espero que vocês tenham entendido, especialmente a diferença entre o dihibridismo clássico e a interação gênica. Este é o ponto-chave. Se você conseguiu entender essa diferença, você não vai encontrar dificuldade ao se deparar com um problema sobre este assunto, porque no enunciado do problema serão fornecidas pistas para que você saiba distinguir quando se trata do dihibridismo clássico ou de uma interação gênica. Obrigado pela atenção e até a próxima.